Paulo afirma para a gente, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, que as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir sofismas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofisma são construções de pensamento que usam regras de lógica, mas que na verdade trazem para a gente conceitos equivocados. É o que a gente vai chamar de falácia. Dentro dele tem uma estrutura que aparenta a verdade, mas que no fim gera engano, ilusão. O exemplo que a gente tem principal de um sofisma e de uma construção de ilusão e de sedução, a gente pode tomar lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva são iludidos na conversa de Satanás, que usa alguns argumentos que parecem ser válidos, verdadeiros, e os conduzem à escolha de uma vida sem Deus. Sobretudo no entendimento de que é possível conhecer as coisas e conhecer a realidade sem a presença de Deus. Penso que esse é um tempo que a gente vive hoje muito cercado de sofismas, de narrativas que tentam gerar em nós ilusões, uma sedução que tenta gerar na minha mente, na sua mente, uma compreensão de que é possível eu viver sem colocar Deus como o elo principal, como a referência principal de tudo aquilo que eu vivo e escolho. E isso diz respeito também à minha vida e à sua vida, à nossa identidade, à nossa razão de viver. E quantas mentiras não têm sido lançadas nas nossas mentes nesse tempo a respeito de nós mesmos, quanta culpa muitos não têm carregado, quanto sentimento de frustração, de desânimo tem tomado conta da mente e do coração de muitos e tem feito as pessoas se desanimarem. E a palavra de Deus diz que uma das partes da armadura de Deus na nossa vida é o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo de fé diz respeito à quantidade de conhecimento que eu tenho. A fé é aquilo que eu acredito, que eu tomo como verdade e sobre o que eu construo a minha vida. São as referências da minha existência. O escudo da fé aumenta na medida que eu conheço Deus, que eu conheço a verdade, que eu conheço a palavra da verdade, e ela se torna proteção na minha mente, proteção na minha vida, proteção no meu caminhar. Então quero te convidar a se levantar em nome de Jesus contra todos os sofismas que o nosso inimigo lança contra mim, contra você, e a maneira que a gente tem de vencer, e as nossas armas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir esses sofismas e todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo ao Senhor. Então leve o seu pensamento cativo ao Senhor, veja aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, não aceite outra coisa que não seja a verdade de Deus. A verdade é que liberta, a verdade da palavra de Deus é que gera em mim conhecimento e possibilidade de viver uma vida bem-sucedida e bem-aventurada. Busque o Senhor, conheça a verdade e cuidado com as mentiras, que tem um jeitinho de verdade, que tem uma cara de verdade, mas que no fim são seduções, ilusões, para que você abra mão do que é verdadeiro e caminhe em direção a abismos que fazem com que a minha alma e a tua alma afundem em mentiras. Deus nos ajude, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.